Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Rosineide, responsável pela disciplina de Ciências do 8º ano B e C. Estou aqui hoje para apresentar para vocês o nosso conteúdo deste bloco, Reprodução nos Seres Vivos. Quando se fala em reprodução, é bem comum vir à nossa mente um casal de animais e seus filhotes. Essa é uma das formas de reprodução existentes. A reprodução sexuada, isto é, uma reprodução em que dois indivíduos de sexos diferentes originam um novo indivíduo ou novos indivíduos. É natural que logo nos lembremos dessa forma de reprodução, afinal, somos frutos de um processo de reprodução sexuada. No entanto, seria esse o processo reprodutivo mais comum na natureza? São muitas as perguntas que podemos fazer sobre reprodução, como: que tipos de reprodução existem? Plantas e animais se reproduzem da mesma forma? Quais são os mecanismos usados pelos seres vivos para se reproduzir? Antes de tudo, o que é reprodução? Reprodução é uma característica fundamental dos seres vivos, permitindo a formação de novos indivíduos, assegura a perpetuação das espécies e, consequentemente, a continuidade da vida do nosso planeta. Então, pessoal, isso é muito importante. Então, vale destacar, olha que coisa maravilhosa, que a reprodução é uma atividade importante para a perpetuação das espécies. Ela permite que novos indivíduos sejam gerados continuamente. Essa renovação que acontece nas populações geralmente provoca o aparecimento de indivíduos com características diferentes das dos seus progenitores. Por que a reprodução sexuada ela é tão importante, então? Porque ela traz para a gente uma variabilidade em uma população. E o que é essa variabilidade, de espécies que a gente costuma ouvir? É o conjunto de variações que podem existir nos indivíduos de uma população. Por exemplo, dentes maiores, dedos mais longos, frutos mais doces, etc. Tipos de reprodução. A reprodução sexuada ocorre entre dois organismos de sexos diferentes e de mesma espécie. Já a reprodução assexuada, ela envolve só um organismo. Reprodução assexuada, processos mais comuns. Os processos mais comuns, então, nós temos aí, seguindo o mapa, bipartição, podemos chamar também de divisão binária. Este processo consiste na divisão do organismo em duas metades, ou seja, a célula progenitora, a célula mãe, ela replica o seu DNA e separa em duas células filhas geneticamente iguais e de dimensões semelhantes, como, por exemplo, nós temos as bactérias, paramécias e amebas. Gemulação é uma série de células que se agrupam dentro do corpo do progenitor, formando o que se chama de gêmula. Ao sair do corpo, essa gêmula ela se fixa no ambiente e dela se desenvolve um novo ser vivo, idêntico ao progenitor. Como exemplo, nós temos hidras e algumas espécies de esponjas, que são poríferos, algumas espécies apenas. Divisão múltipla ou esquizogônia se caracteriza de várias divisões do núcleo celular, sem que haja divisão do citoplasma. Como, por exemplo, nós temos o plasmódium, que é um protozoário que afeta as hemácias e que causa a malária. Partenogênese. A partenogênese é o nascimento de um ser vivo apenas com o desenvolvimento do óvulo feminino, sem que haja para isso a fecundação pelo espermatozoide de um organismo macho. Exemplos:
pulgas d'água, pulgões, abelhas, lagartos, salamandras, alguns peixes como o tubarão-martelo, entre outras espécies. Esporulação é um processo em que o organismo desenvolve como órgãos reprodutivos especializados, esporângios, que produzem células reprodutoras especializadas, os esporos. Exemplos de organismos que se reproduzem através da esporulação, nós temos fungos, algas, plantas primitivas como musgos e samambaias e as bactérias. Para finalizar, nós temos a fragmentação. Um organismo se fragmenta em 2 ou mais partes. Essas partes podem se desenvolver e formar cada uma um novo indivíduo, idêntico ao progenitor que se fragmentou. Exemplos: planárias. Reprodução sexuada. A reprodução sexuada nos animais caracteriza-se pelo acasalamento de um macho com uma fêmea, permitindo a fecundação, isto é, a união de espermatozoide com um óvulo, do qual resulta o ovo ou zigoto. Como os gametas são originados de progenitores distintos, os gametas é o espermatozoide e o óvulo, a fusão deles irá produzir um novo indivíduo único, com combinação das características de seus pais, que não vai ser encontrada em mais nenhum indivíduo. A fusão de gametas acarreta combinações diferentes das características dos indivíduos e permite o aumento da variabilidade dentro de uma população, o que, por sua vez, amplia as chances de sobrevivência da espécie em um ambiente em constante mudança. Então, pessoal, a reprodução sexuada, ela leva a uma maior variabilidade das espécies dentro de uma população. Isso daí vai permitir a evolução de formas diversas, selecionadas naturalmente pelo ambiente. Assim como os animais, as plantas também se reproduzem assexuadamente e sexuadamente. Reprodução sexuada nas plantas. Durante seu ciclo de vida, as plantas apresentam uma alternância de gerações, com 2 tipos de indivíduos, o esporófito e o gametófito. O que é esporófito? É um indivíduo que produz esporos e se desenvolve num novo ser. E gametófito são indivíduos que produzem gametas ou células reprodutivas, feminina e masculina. Nas plantas com sementes pertencentes à divisão gimnospermas e angiospermas, o esporófito é grande e visível, correspondendo à fase mais conhecida da planta. Já o gametófito apresenta o tamanho reduzido e dura um período curto. Esse tipo de reprodução ocorre quando há transferência dos grãos de pólen masculino para o sistema reprodutor das plantas, mais propriamente no estigma feminino, ocorrendo a polinização e posteriormente a formação dos frutos. Galerinha, só para complementar, a reprodução das plantas, de um modo geral, ela passou de uma situação de dependência muito grande da água, tá? Então, a água ela é muito importante para a fecundação. A união dos gametas masculinos e femininos precisam desse ambiente úmido, como ocorre com briófitas e pteridófitas, para uma situação em que a água não é mais necessária para que ocorra a fecundação e os gametas masculinos ficam contidos em estruturas em que os protegem até chegarem aos gametas femininos, como ocorre nas gimnospermas e angiospermas, tá? A polinização. O que é polinização? É a transferência de grãos de pólen de uma flor para outra,
seguida de fecundação, que é a união de gametas. As plantas, elas possuem diversas adaptações à polinização. Plantas como gramíneas, que são polinizadas pelo vento, apresentam flores pequenas e discretas, sem atrativo para polinizadores. Quem seriam esses polinizadores capazes de ajudar na reprodução dessas plantas? São as abelhas, os morcegos, o vento. Essas plantas produzem uma grande quantidade de pólen, o que ajuda a compensar a ação do vento, que ocorre de forma aleatória e aumenta as chances de polinização. Plantas polinizadas por animais, por outro lado, apresentam mais atrativos, como cores, formas, odores, período em que se abrem, disponibilidade de néctar e pólen. Por exemplo, os besouros, assim como os morcegos, polinizam flores geralmente claras, com forte odor e que se abrem à noite. Abelhas são atraídas por flores com branco brilhante, azul ou amarelo. Aves são atraídas por cores fortes e algumas flores possuem um formato adaptado ao seu polinizador, como é o caso de flores tubulares polinizada por beija-flores. E para finalizar, trouxe aqui para vocês a polinização de uma flor ocorrendo através das abelhas. Bom, galera, eu espero ter contribuído, ter apresentado de uma forma clara para vocês o conteúdo. Eu aguardo a conclusão das atividades do bloco 2, que já está disponível para vocês. Vocês podem estar enviando fotos para mim pelo WhatsApp ou estar entregando as atividades impressas na escola, ok? Um grande beijo da professora.